Boa tarde a todos, boa noite aos brasileiros e vários outros países que também estão junto conosco nesta tarde agradável, aonde nós falaremos de amor, o amor do Cristo. Obrigado a todos que estão ligados conosco, obrigado a todos aqueles que ainda vão se ligar. Agradecemos a participação dos grupos que estão na tela, Bezerra, Fraternity, Spirit Society, de Vermont. Enfim, nós somos 7 ligados nesta campanha de amor. Então, a todos os dirigentes dos grupos, nosso eterno agradecimento pela divulgação das mensagens do Mestre. Desculpa. Eu vou pedir a todos agora que coloquem um copo com água ou uma garrafinha com água para ela ser fluidificada. Durante a palestra, os espíritos superiores vão colocando as energias necessárias para nós, para a nossa família, tá bom? Nesse momento, eu convido todos a elevarem seu pensamento ao Mestre Jesus. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo seu amor incondicional. A Jesus, que está sobre o planeta, cuidando de nós, derramando as suas luzes crísticas sobre todos os seres viventes do planeta Terra. Falanges e mais falanges de espíritos superiores, nesse momento, estão unidos em amor pelo planeta Terra. Obrigada, Mestre, pelo teu exemplo, pela tua vida quando aqui estiveste junto a nós no corpo físico. Agradecemos a Maria, Mãe Santíssima, que cuida de nós, nos pega no colo, no abraço maternal, dando refrigério às nossas almas. Agradecemos a Francisco de Assis, doce amigo, espírito que poderia e já está em alturas muito superiores ao planeta Terra, com o seu amor incondicional. Bezerra de Menezes, também podendo estar em lugares muito superiores que o planeta Terra, pediu a permissão para Maria para ficar junto conosco, cuidando de nós, nos acalentando com seu doce olhar. Então, esta dupla maravilhosa, uma infinidade de outros espíritos, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes e tantos outros como Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, nos inspirem, nos ajudem a compreender a mensagem que vai ser passada para todos nós nesta tarde e noite, que possamos receber em nossos corações, na nossa alma, mas principalmente na nossa mente, em forma de esclarecimento tão necessário para compreendermos a grande e maravilhosa mensagem do Mestre Jesus. Agradecendo a espiritualidade maior, vamos dar por abertos o estudo e o trabalho desta noite em nome de Jesus. Que assim seja. Agora nós vamos chamar para nos enriquecerem em matéria de conhecimento o Tato Sabe, que vai fazer uma palestra que o título é O Dom da Vida. Olha que maravilha. Tato, seja muito bem-vindo junto a nós nesta tarde e noite. Olá, Marlene. Olá, minha grande amiga, irmã. Olá a todos também, trabalhadores da Fraternity, da Francis Assis, que é a casa a qual faço o trabalho, os irmãos do Bezerra de Menezes e todos que estão transmitindo a gente, toda essa lista de pessoas aqui que o Gilson colocou para vocês, que estão colaborando, contribuindo para a divulgação da doutrina. Nessa data tão importante, nesse mês tão significativo que é setembro, o mês de prevenção do suicídio. Então, é uma alegria enorme estar aqui com vocês e espero que todos estejam prontos para ouvir uma palestra importante, um pensamento lindo e que, se somarmos isso em nossas vidas, colocarmos lá dentro do coração, poderemos viver muito melhor
que é o que nós queremos e precisamos. Obrigado, Marlene, pela linda prece, citando Maria, nossa mãe amada, uma mulher maravilhosa, recebeu nosso Cristo, espírito imortal, que trabalha incessantemente pelos suicidas, que trabalha pelos aqueles que cometem esse ato, que resolvendo parar com a dor que sentem, com certeza. Então, pessoal, eu estarei aqui com vocês por 50 minutos, 1 hora, para fazer essa palestra. E depois podemos conversar um pouco, fiquem à vontade para enviar perguntas. O Gilson, esse amigo que está trocando as imagens, vai coletar as perguntas, os bons comentários e vai disponibilizar para a gente participar, tá ok? Então, muito obrigado, muito carinho envolvido da parte de vocês. Não tem como não me sentir acolhido. E agradeço, então, mais uma vez, especialmente ao Francis Assis, essa Casa Espírita de Londres, com o Maurício, com todos que trabalham e colaboram para a gente, tá? Fazendo esse trabalho. O Bezerra de Menezes, que também está transmitindo, e a Web Rádio Fraternidade, que pelo YouTube nos transmite também nos Estados Unidos, grandes irmãos que hoje relembram esse episódio triste e marcante do atentado terrorista, né? Então, pessoal, o que eu preparei para vocês hoje, para todos nós, é uma relação, uma comparação de valorizar a vida, comparando a essa data de hoje o que aconteceu. Nós sabemos exatamente há 19 anos atrás, e algumas horas, porque isso aconteceu precisamente às 8h46 da manhã, o atentado mais bem sucedido da história da humanidade aconteceu. 2 torres norte-americanas foram atingidas por 2 Boeings num atentado terrorista bem sucedido. O maior atentado bem sucedido da história da humanidade aconteceu há 19 anos atrás. Eu contava 24 anos nesse dia e me lembro exatamente o que eu estava fazendo. Eu acredito que vocês todos, que já têm uma certa idade, que não eram muito pequenininhos, crianças, quando aconteceu, sabiam o que estava acontecendo, o que estava fazendo, e aquela confusão, aquele pânico todo que tanto mexeu com a gente, pelos nossos irmãos norte-americanos e todas as nacionalidades que trabalhavam lá no World Trade Center. Eu fiz umas contas, pessoal, para a gente calcular um pensamento de relação com os suicidas e esse atentado, já que estamos em 11 de setembro, no dia de hoje. Neste dia, ou alguns dias depois, envolvendo essa fatalidade, 2.977 mortos foram contabilizados, mais de 6.000 feridos. Mas vamos contabilizar os que morreram. Então, aproximadamente 3.000 pessoas morreram, desencarnaram neste dia, devido a esse atentado, ou alguns dias depois, devido aos ferimentos. Se nós calcularmos o que aconteceu, essa conta dá para dividir ao longo do mês, ao longo do ano, quanto que seria se ocorresse um atentado desse por dia? Então, para a gente relembrar um pouquinho, às 8h46 da manhã, por 790 km por hora, um avião se choca, um Boeing da American Airlines, se choca com a Torre Norte, a primeira torre a ser atingida. Alguns minutos depois, um outro avião, também da American Airlines, um Boeing 767, se choca a 950 km por hora contra a Torre Sul. E estava feito todo o problema, toda a marca histórica, o borrão de sangue na história, que nós vamos carregar por muitos anos, até por descendentes que virão. Mas que se soubermos tirar disso uma lição muito importante, grandiosa para todos nós, viveremos melhor. Porque tudo que acontece em nossa vida visa nos melhorar. Por mais dolorido, por mais incompreensível que seja o fato, com certeza tem Jesus por trás, tem Deus acima de tudo, e está nos observando, está confiando que vamos tirar lições daquilo. Então, por mais dolorido que tenha sido esse dia, há 19 anos atrás, nós podemos contabilizar pela matemática que nesse dia, então, morreram 2.977 pessoas. Se eu calcular dividido em 12 meses, teremos mais ou menos 66 mil pessoas morrendo todos os meses. E somando durante um ano, teremos 1.086.000 pessoas morreriam se tivéssemos um atentado terrorista por dia. O que eu quero comparar é o seguinte: esses números são muito próximos do número de pessoas que são bem-sucedidas no atentado contra si mesmo. Muitas pessoas desistiram de viver e tentaram interromper a vida e não foram bem-sucedidas. Vamos comparar os atentados que não conseguiram o que queriam.
mas vamos compensar e comparar aos atentados bem-sucedidos, como, por exemplo, esse dia 11 de setembro, ao número de pessoas que conseguem se suicidar por são bem-sucedidas nesse propósito. Então, nós temos o número de pessoas próximo, passando um pouquinho de 800 mil pessoas por ano são bem-sucedidas. E há um tabu que eu conversava aqui antes com o Alan, que pelo menos no meu país, no nosso Brasil, não se deve divulgar a causa da morte quando ela é por suicídio, para que não se estimule, para que não encoraje pessoas que já estão tão sem coragem de viver. Então, muito provavelmente, esse número é maior, passa de 1 milhão, porque 800 mil pessoas são aquelas que se registrou, se catalogou como um atentado contra si mesmo bem-sucedido. Se eu dividir isso no mês, daria 66,6 mil pessoas, muito próximo ao número dos mortos pelo atentado. E por dia, mais ou menos 2.200 pessoas no suicídio deste número, comparado a 2.977 no atentado de 11 de setembro. Mas tudo bem, você fez uma comparação, o que você quer dizer? Eu quero dizer que quando chega 11 de setembro, acredito que todos, principalmente os norte-americanos, mas eu, um sul-americano, penso muito nas vítimas. Dedico alguns momentos da minha prece a todos eles, a todos os que morreram, tanto os próprios terroristas, mas muito e principalmente as vítimas que sofreram perdas de filhos, que perderam maridos, esposas e perderam talvez a razão de viver. Essa situação mostra que eles devem ser considerados heróis, devem ter seus nomes lidos. Confirmei com o Maurício, pareci que ouvi que todos os nomes das vítimas do World Trade Center foram grafadas num local, mencionando esse dia que foi terrível para eles. É importante se fazer isso, eu considero digno e valorizo, mas eu pergunto a vocês, e as pessoas que se mataram, por que não estamos tão preocupadas com elas? Não seria um pouco a se considerar estranho eu estar tão preocupado, tão envolvido com as pessoas nesse dia do World Trade Center, merecidamente, e considerando tão poucas pessoas que sofreram muito tempo até cometer o suicídio? E, infelizmente ou felizmente, as pessoas do World Trade Center não tiveram momentos, acredito, para sofrer uma doença, para curtir uma dor profunda, uma saudade. Quando viram, estava aquela tragédia, ou perderam a vida instantaneamente. Mas as pessoas que cometem suicídio podem acreditar, sofreram muitos anos, muito tempo às vezes, até não aguentarem mais, e decidirem por fim a dor que sente, porque o suicídio em si não queria acabar com a própria vida, ele quer acabar com a dor que machuca a sua vida. E como todo ser humano busca a sua felicidade, a força maior, que diz Aristóteles, aqui fazemos alvo, é a felicidade. Tudo que o ser humano busca e quer fazer é para encontrar alguma coisa, e essa coisa é a felicidade. Miramos nosso tiro na felicidade. Muitas vezes acertamos, muitas vezes erramos. Eu posso pegar qualquer pessoa, o mais diferente que seja um do outro, um homem, uma mulher, um heterossexual e um homossexual, um brasileiro e um inglês, um espírita, um ateu, e comparar essas pessoas e elas forem diferentes em todos os quesitos comparativos que eu escolher. Eu posso dizer, nossa, elas são totalmente diferentes, mas eu digo, ambas querem a mesma coisa, querem ser felizes. Ninguém comete o que comete por tentativa de infelicidade, mas sim por tentativa de felicidade, ainda que estejam equivocados, como usar drogas, como trair a esposa, como fazer qualquer coisa querendo que algo dê certo, mesmo num caminho errado. Ele busca a felicidade. Então, todos nós que cometemos, às vezes, atentados contra nosso próprio corpo, é porque estamos vendo que a antítese da felicidade, a tristeza, a dor, a mágoa, a depressão, se instalou e parece não ir mais embora. É com esse objetivo que eu quero fazer essa palestra, dizer, ela irá embora sim, meu irmão, minha irmã. Nós vamos vencer. E primeiro objetivo dessa palestra, chamado Dom da Vida, é valorizar a nossa vida em vez de depreciar a morte. Essa passagem também criativa que Deus criou para todos os seus filhos, mas que deve ser respeitada e decidida à ordem do nosso Pai. Submissão à vontade de Deus. Ele é o nosso Criador, Ele sabe tudo de melhor para nós. E já está claro em todos os pensamentos religiosos, incluindo o nosso espírita, que devemos valorizar e deixar que Deus decida a hora de ir embora,
a hora de voltar para casa, a nossa verdadeira pátria espiritual. Mas eu quero chamar a atenção a um ponto de vista que quero que todos tenhamos nessa palestra. Além de prevenir possíveis futuros suicidas ou pessoas que estão em depressão, é aliviar o coração da mamãe e da vovó que já cometeu suicídio. Se você, mamãe ou vovó, perdeu um filho com suicídio, não se preocupe não, ninguém perde a condição de ser filho de Deus. E o seu filhinho é filho de Deus e é amado do mesmo modo. E talvez até mais assistido porque ele está necessitando mais da ajuda do pai. Como Judas, por exemplo, quando se suicida, sabemos que Jesus busca ajudá-lo, Maria busca ajudá-lo no umbral, uma condição de sofrimento espiritual por alguns dias. Mas que há atenuantes, mamães, há atenuantes, vovós e papais. Não se preocupem, não. Tudo está sob o controle de Jesus. E se você perder um filho, vamos trabalhar para ajudá-lo. É possível, nunca acaba a vida. Deus não criou a vida e criou a morte. Deus criou a encarnação, a desencarnação e a vida. A vida estaremos sempre vivos, encarnados, ora desencarnados, mas ora nós que precisamos entender que Deus não cria e destrói, Ele somente cria. Nós destruímos, e o que chamamos de destruição, segundo o livro dos Espíritos, é equivocado. Ele diz que destruição é somente a alteração do velho pelo novo, uma nova oportunidade de existir, de viver. Esse grandioso manual que está aqui na tela, que o Gilson está colocando para a gente. Então, mamãe, eu quero ler uma questão do livro dos Espíritos para a gente, para nós vermos quanto há resposta sobre essas atenuações, esses agravantes diminuídos pela intenção, pelo amor que o filho tem. Livro dos Espíritos. Vou vir até para cá um pouquinho, se quiser mantê-lo na tela, então vamos trabalhando junto aí. Grande Egilson, meu amado. Deixa eu botar um pouquinho para cá. Aí. Então, meus amados, olha só que interessante. É perguntado assim, na questão 951. Atentem mais pela resposta do que pela pergunta, mas é tudo tão grandioso. Kardec pergunta: não é às vezes meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? Então, uma pessoa como um bombeiro que tentou salvar alguém, que pulou na frente do carro para tirar o filhinho que ia ser atropelado e perdeu a vida, não é meritório isso? Mais meritório ainda? Veja a resposta do Livro dos Espíritos, 951. Isso é sublime, conforme a intenção, e em tal caso o sacrifício da vida não constitui suicídio. Portanto, eu vou dizer, como eu posso saber se é suicídio ou não é? Aquela pessoa desejou morrer? Me perguntaram uma vez se aquela pessoa que pula do World Trade Center, essa imagem me é tão forte, eu já orei por este irmão tanto tempo, eu não sei qual é o nome dele, que aparece ele pulando e caindo, parece que ele estava num formato de uma cadeirinha meio sentado, e até cair no chão e morrer. Se ele era um suicida, eu pergunto a você, se ele tivesse com desejo de morrer, ele é um suicida. Se não tivesse com desejo, não era. Se ele acordou naquele dia pensando assim, eu vou hoje fazer o grande salto do World Trade Center, vou me suicidar da janela do meu escritório de trabalho. E quando estava se preparando para isso, por coincidência, bateu também um avião lá. Ele falou, nossa, que dia que vai ficar histórico. Eu iria pular e bate um avião. Então eu pulo. Ah, esse é um suicida. Mas aquele que pulou porque o fogo estava quente demais, como sabemos, e não estava mais conseguindo suportar aquela dor e achou por bem escolher morrer de outro modo, esse não é um suicida. Esse será recebido com todo o carinho, como também um suicida. Mas esse não será taxado como aquele que quis morrer. Portanto, valorizar a vida é lutar por ela, lutar pela encarnação, respeitar o corpo. Se usamos drogas e vamos degringolando uma doença ao longo de anos, também seremos responsabilizados como suicidas inconscientes, como André Luizo foi. Mas não vamos rotular as pessoas que desistiram da vida, se desistiram por qualquer motivo, serão punidos da mesma modo. E não há punição de Deus, há ensino, há atitudes corretas do nosso Pai para conosco. Então veja que resposta linda. A vida não constitui o suicídio nesse caso. Deus, porém, se opõe a todo sacrifício inútil. Vejam. E não pode ver de bom grado se tem orgulho a manchá-lo. Vejam que lindo. Nós, se tivermos... E mesmo que eu esteja falando e uma pessoa identifique o seu filho como aquela pessoa que se matou por orgulho, por... Não
perde a condição de ser filho de Deus. E, na verdade, o que chamamos de nosso filho é nosso irmão, emprestado por Deus, esse sim, filho de Deus, para viver conosco como filho, como irmão, como pai, como mãe. Eu hoje estou encarnado num corpo de menino, eu tenho um filho, mas ele pode ter sido meu pai, ele pode ter sido minha mãe, minha irmã, ou qualquer relação que eu venha ter em outras encarnações com ele. Nesse momento, eu estou como pai dele, porque Deus achou por bem que nessa encarnação trabalhássemos juntos nessa posição. Eu, papai, ele, meu filho. Mas que eu o vejo como um filho de Deus que me foi confiado para trabalhar com ele a moral, eu vejo que ele é meu irmão. E todos nós, então, podemos entender e concluir isso. Ele continua, então. Só o desinteresse torna meritório o sacrifício, e não raro quem o faz guarda oculto um pensamento que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Só Deus conhece os nossos mais íntimos pensamentos. Só Ele sabe que cada filho sente, o que cada filho pensa, como cada filho é ao longo da vida sucessiva que temos, ou encarnações sucessivas, a vida é a única. Então, pessoal, há atenuantes, e essa parte, em mais de uma pergunta, é respondida pelo Livro dos Espíritos. Veja o 954, quando pergunto assim, ó, será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Uma imprudência, eu não sabia. Veja a resposta. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Que bacana! Eu acredito que todos os suicidas têm um atenuante que é sempre um atenuante original, para não dizer pecado original, um atenuante original, que é a condição de ser uma criatura de Deus, um espírito imortal. Esse é o maior atenuante. Um segundo, Deus nos ama incondicionalmente. Sabia o que somos capazes e não capazes de cometer, nos protege, estará conosco todo sempre. Então, não há culpa quando nós realizamos um ato meio sem saber. E eu acredito, então, não deve haver tanta culpa no suicida, porque no fundo ele não sabe bem o que está fazendo. O seu sistema emocional, a sua inteligência emocional, está tão destruída, está tão esculhambada, revirada, que ele acha por bem se entregar a algo que não tem como ser bom, não tem como ser verdadeiro, porque ninguém morre. Todos nós só temos acesso, ou matamos o corpo físico, mas o espírito é indestrutível. Não há lâmina que corte o fogo que destrua o espírito. Está escrito nesse livro, que está na tela aqui comigo, ao meu lado. Então, não há culpabilidade quando não há intenção dela. E a 957, que se eu não me engano, deixa eu contar aqui, 55, 56, 57. Outra pergunta que mostra um atenuante. Vejam quantas respostas que Kardec fazia visando um objetivo e tinha que havia atenuações. Quais, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? Quais são as consequências de uma pessoa que se suicida? O que acontece com ele após a morte? Veja a resposta. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Não há uma tabela, pessoal, suicídio vai ficar tanto tempo no umbral, ou vai direto para o umbral, ou não sai de lá, ou vai para o inferno. Não há essa conta. Há muita diferença. Todo o nosso histórico reencarnatório, tudo que passamos e conseguimos suportar, Deus leva em conta. Uma mamãe, por exemplo, que comete suicídio porque sofre um acidente de carro, morre o esposo, os 4 filhos, com certeza não estava suportando aquela dor. E Deus vai levar em consideração isso, porque Ele é amor incondicional e sabe como nos corrigir, nos mostrar que essa ideia não é boa. Ele continua. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros somente numa nova existência, que será mais difícil do que aquela cujo curso interrompeu. Então, eu que confio 100% no Livro dos Espíritos, mostra para a gente o seguinte: esse plano de acabar com a vida para acabar com a dor não funciona. Se eu estivesse diante de um suicida e Deus me desse ali 5 minutos para tentar convencê-lo, eu, na minha opinião, para usar o argumento mais forte, eu diria: meu irmão, eu sei que você tem um plano de fuga. Você está com a ideia de interromper essa dor que está te maltratando.
mas não vai funcionar. Porque acabando com a sua vida, você acaba só com a vida do corpo. E eu tenho provas para você que a vida continua. Você prefere provas científicas, provas filosóficas ou provas religiosas? Se você quiser, eu te mostro as três, mas me dê um tempo, por favor, para tentar mostrar para ele que se suicidar é pular da frigideira para o fogo. Suicidar-se, eu sei que não é motivo de alegria ou motivo de felicidade para cometer um ato desse, mas você está tentando sair de uma situação que está difícil e ela vai piorar um pouco mais. Imagina você com uma cólica de rim, que eu tenho cólica de rim, eu já tive 4 episódios e já experimentei uma dor grande. E a cólica renal, eu estava ali com meu pai do lado, mamãe ali me ajudando, o médico já colocando soro na minha veia, e estava doendo, mas imagina a mesma dor, desamparado, sem contato agora com meus irmãos. Então não se precipite a isso. Mas aquele que já se precipitou, não dá para afirmar onde ele está, como está, mas dá para afirmar a misericórdia de Deus, o amor de Maria por nós, seus filhos espirituais, seus filhos da terra, por ser mamãe de Jesus, mas a nossa irmã espiritual, esse espírito imortal, que não tem sexo como nenhum dos espíritos, mas que vela por nós, que luta incessantemente. Para mim, imaginar o suicídio é imaginar o amor que Deus tem por nós, por permitir que tomemos uma decisão, às vezes, rebelde, equivocada, mas que nunca tira a condição de sermos filhos de Deus. E eu quero dizer uma coisa também para as mamães, que eu já ouvi muitas cartas, inclusive do Chico Xavier, e também de um médium muito bacana, o Orlando Noronha Carneiro, um médium que me alegra, me honra com a sua amizade e que tem uma mediunidade honestíssima em cartas psicografadas. Muitas vezes, filhos que trouxeram comunicações em cartas psicografadas para as mamães, tanto através do Chico Xavier quanto através do Orlando, mostraram que a ideia da mamãe de se suicidar, mesmo ela não tendo contado a ninguém, e somente aquele espírito, somente aquele menino tinha essa ideia, ela traz para a mamãe, a filha, o filho, um pedido de que ela não pense mais em suicídio. Ele diz, mamãe, não pensa nisso, eu sei que a senhora está querendo me encontrar, não vai funcionar. Dedicar-se a essa estratégia, um plano de morrer, portanto, antes da hora, porque está com tanta saudade do filho ou de qualquer outra pessoa que amava tanto, através do suicídio, não permitirá o encontro, porque cada um pode ir para um lugar, e mesmo que estejam juntos, às vezes por rebeldia, não podem se ver. Veja essa pergunta, que está no Livro dos Espíritos, 956, que Kardec colocou assim, ó. No Livro dos Espíritos está escrito em 956, ó. Alcançam o fim objetivado aquele que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de se juntar a elas? Pergunta muito lógica, muito clara. Então, aquelas pessoas que estão com uma dor atroz de saudade e está vendo, achando que essa dor não vai passar, comete o suicídio, elas podem ser bem-sucedidas para se reencontrar? Veja a resposta. Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem com o suicídio. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por um longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de rebeldia, de covardia, e o insulto que ele faz a Deus com o duvidarem da sua providência. Suponhamos isso na nossa vida, um professor que momentaneamente achou por bem separar 2 irmãos que estavam na mesma sala de aula. Inclusive, parece que no próprio Estados Unidos, eu tenho uns primos que moram aí, tem 2 meninas gêmeas, e o professor achou por bem colocar uma em cada sala de aula, separando-as, para não ficar na mesma sala. Vamos imaginar que uma delas aceite muito bem, e a outra não aceite, e se revolte, e no dia rasga a prova, joga o professor, fala, não quero essa prova, separou meu irmão. Nós devemos reagir como de acordo com essa atitude? Nós não podemos que o diretor da escola, que o professor, que tem mais autoridade ali sobre o aluno, do que o aluno sobre ele, permita isso. Não, ele tem que ser punido ou educado de uma maneira que ele possa compreender que aquela decisão não cabe a ele mudar. Então nós não podemos que Deus recompense uma atitude dessa, porque se começássemos a receber informações dos espíritos que os suicidas daqui reencontraram com pessoas que morreram antes, mesmo que fosse através de suicídio ou não,
poderia estimular, e Jesus, ou Deus, nunca permitiria um estímulo para o que é errado, sempre o contrário. Então ele diz, olha só, pagarão este instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Desse modo, não tem como justificar essa atitude. E repito, é pular da frigideira para o fogo. Eu sei que está ardido, que está doendo, mas suporte, meu irmão. Nós estamos juntos e você vai vencer. É possível vencer. Já teve casos de pessoas com um transtorno depressivo maior, mas que provaram que a vida era mais bonita depois do que eles venceram, viveram melhor do que antes. Isso é um fato que nós não temos como esconder. Mas tudo bem. Analisado as questões dos atenuantes e essas questões, mesmo tratando sobre suicídio, eu visava trazer mais conforto ao coração daqueles que perderam entes queridos através dessa situação. Nós vamos começar agora a entender por que algumas pessoas cometem suicídio. Como nós poderíamos nos safar dessa situação ou proteger a quem amamos, estando atentos, observando a eles, não só em setembro, não só representando a cor amarela, mas em todas as fases da vida. Na fase da adolescência, na fase da juventude, na fase da criança, que eu nunca imaginaria que eu encontraria a informação de que uma criança com 8 anos de idade cometeu suicídio, mais novo que meu filho. Não imaginava que eu ouvia essa notícia um dia, e eu ouvi. Mas valorizando a cada dia, a cada momento, essa oportunidade grandiosa de estar encarnado e de ter sido criado por Deus. E a questão que eu chamo a atenção para vocês, para a gente pensar por que acontece o suicídio, é porque previamente aconteceu um estado depressivo. É claro que pode haver uma exceção ou outra, mas eu tenho convicção comigo de que ninguém comete suicídio por não compreender a arte moderna. Nós cometemos suicídio porque não suportamos mais uma dor. Suportamos mais essa calamidade que deu na minha inteligência emocional. E eu cometo suicídio porque acreditava que já todos os remédios que foram tentados, todas as tentativas que eu me propus a fazer, não quis passar a dor. Então, se eu não consigo mais viver feliz e o meu alvo é a felicidade, eu prefiro interromper a dor, interrompendo a minha vida. Mas como já falamos e sabemos, ninguém consegue matar a vida do espírito, porque ele é imortal e as criações de Deus são perfeitas. Mas que então Kardec perguntou, não agora tão baseado no suicídio, mas apesar desse capítulo, esse tópico chamar desgosto da vida, ponto suicídio. Mas em si, por que algumas pessoas são tristes? Como o apóstolo Bartolomeu. Por que Bartolomeu, portanto que seguia Jesus do Boa Nova, é colocado como um homem triste, sem muitas vezes saber por que da tristeza? Veja que bacana. Kardec na 942, desse livro que está aqui na tela. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? A pergunta, de onde que vem a depressão? De onde vem essa tristeza que não quer ir embora? Que toma conta, se apodera, cria mais força do que as nossas forças de defesa, toma poder, palavra bem colocada, se apodera de certas pessoas, mesmo sem elas explicarem por quê. A resposta é grandiosa, começa a nossa cura a partir de agora. Isto é efeito da ociosidade, a falta de fé e a saciedade. Eles constroem um tripé para nós, que se pudermos analisar item por item, aprenderemos muito. Efeito da ociosidade, o que é? Pessoal, nós somos espíritos criados para trabalhar, para produzir, para nos sentirmos úteis. Na definição de lei do trabalho, do livro dos Espíritos, trabalho é qualquer ocupação útil, e não em si somente, como também o é, porque o trabalho remunerado também pode ser útil, só o trabalho remunerado seria trabalho. Qualquer ocupação útil. Eu poderia estar trabalhando no consultório agora, não marquei os pacientes para estar aqui com vocês, aqui no Brasil são 3h36, já 36, pelo amor de Deus, 3h36 da tarde, e em Londres, por exemplo, são 7h36. Então, para mim, é horário de trabalho, horário nobre de trabalho, mas eu estou trabalhando de outro modo, porque considero isso tão ou mais valioso do que remarcar uns pacientes e organizar para estar aqui com vocês. Então, eles pedem ociosidade, trabalhe, produza, não fica ocioso.
Ociosidade não é aquela preguicinha que dá depois de um longo dia de trabalho, ou aquela vontade de não fazer muita coisa, ficar quietinho assistindo um filme. E não é aquelas pessoas que falam, não, eu não quero, eu quero ficar em casa sem fazer nada. Ele quer ficar em casa, mas quer fazer muita coisa. Aquele que está feliz quer assistir filme, quer ler um livro, quer conversar no WhatsApp com alguém, quer fazer qualquer coisa útil em casa, produzindo. Então, ser ocioso, tem até uma frase que diz, cabeça vazia é morada do diabo. Então, ser ocioso, pessoal, não é uma boa ideia. E é um único tripé dos outros dois que nos apoiam para ter uma depressão. Trabalhem, produzam, qualquer atividade útil é boa. Ah, mas eu estou com dor. Vai com dor mesmo, que daqui a pouco ela começa a ser atenuada. Não fica ocioso, porque a lei do trabalho, só de estar encarnado já percebemos que ela é perfeita. Nós precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos descansar, dormir, e tudo isso exige um cuidado, exige um lugar, exige uma proteção, agasalhar do frio, do calor, nos proteger do sol, da chuva, nos alimentar. Depois de alimento tem que cozinhar o alimento, tem que plantar o alimento, tem que lavar a louça. Tudo isso é diariamente, é repetitivo. Eu imagino que seria muito bom se pudéssemos acumular um estoque de sono e ficar dias sem dormir, ou acumular estoque de alimento no estômago em algum lugar, água em algum lugar, ficar dias sem precisar parar para comer, para fazer o alimento, porque gastaríamos menos tempo. Mas Deus, na sua lei perfeita, não quis tudo isso para nos tirar da ociosidade, colocar no trabalho. E quanto mais elevado a espiritualidade de cada um vai ficando, mais trabalhador ele fica. Jesus diz, o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ter Jesus no comando é imaginar que ele não está no paraíso, ele está trabalhando por nós, para que tenhamos vida em abundância, como ele diz. Então, ociosidade é um problema. Observe isso em você mesmo e nas pessoas que estão acompanhando na sua família, aquela pessoa que é muito pouco entusiasmada de produzir algo. Mas há uma outra alternativa, a falta de fé. Porque você pode ser um grande trabalhador da doutrina espírita, um trabalhador católico, um grande trabalhador, um workaholic, mesmo que seja remunerado, e estar triste, estar carregando uma depressão profunda. Então eu não sou ocioso, não está funcionando assim. Então tenha fé. Tenha fé que vai passar. Tenha fé que há uma vida futura. Tenha fé que a vida não acaba com a morte, ela continua. E você vai ter recompensas muito grandes se souber passar sem murmurar pela encarnação. E murmurar não é dizer ao médico que está sentindo, não é pedir ao filho que acompanhe você até o pronto-socorro, porque você não está se sentindo bem. Isso não é murmurar. Murmurar é quando você já está percebendo que já está medicado, que a dor não está tão forte assim, que está todo mundo já tentando fazer o que pode, e você está tornando insuportável o convívio. Fica reclamando da vida, fala mal de Deus, fala mal da comida, fala mal do programa de televisão, fala mal do clima, está muito quente, está muito frio. Assim você não está aproveitando a oportunidade concedida para melhorar. E aí o futuro não será como a gente recompensa. Mas todos nós precisamos saber que ao morrermos, continuaremos. E essa fé no futuro é aquela. A dor tem hora certa para acabar. Ela vai acabar uma hora, não se preocupe. Confie em você mesmo, confie em Jesus, confie em Deus. Todos nós estamos trabalhando para esse objetivo, que somos todos criados para ser como Cristos um dia. Todos vós são deuses de Jesus e poderão fazer o que eu faço e muito mais. Prometendo a gente, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, não perdemos ninguém com a morte. Pelo contrário, só temos uma separação momentânea e estaremos juntos logo mais. Então, ociosidade não é bem-vinda e a falta de fé no futuro, falta de fé numa religião, falta de fé que você é capaz sim de melhorar, falta de fé que se você estudar mais você vai conseguir, faça outro cursinho, outro vestibular. O intercâmbio não deu certo, vai dar na próxima vez, continue tentando. Isso é estímulo. A fé é uma certeza que não se pode provar de São Tomás de Aquino. Eu não posso provar algo, mas confio, tenho certeza, tenho esperança. Então você tem fé. Eu não tenho fé na matemática, porque multiplicando dois números, nós temos sempre o mesmo resultado. Mas eu tenho fé que eu vou conseguir curar aquele amigo. Eu tenho fé que eu vou ser bem-sucedido naquela cirurgia. Tenho fé que vou passar no vestibular. Tenho fé que vou conseguir. E todos nós devemos ter essa fé, que é a luta constante até chegar à hora da morte decidida por Deus. E também a saciedade. O que é saciedade? Saciedade, pessoal, é quando você está buscando na matéria a explicação da felicidade.
buscando somente na matéria, no apego material, e apego não é amor, mas no apego material, a paz que Jesus prometeu. O mundo não é capaz de lhe dar essa paz. Mas não é significado que você não possa comprar uma coisa que você quer, que você goste, que você possa usar o seu dinheiro sagrado do trabalho para ter uma casa sua, um carro seu. O que você não pode é imaginar que a sua felicidade depende daquilo e cria expectativa sobre aquilo que, se não for daquele modo, você não consegue satisfação e aí começa a se frustrar devido à saciedade. É o que Jesus diz para a mulher samaritana: mulher, me dê um pouco d'água. Ela responde: como você, sendo judeu, ousa pedir água para uma mulher samaritana? E Jesus diz: ah, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você que ia me pedir, e eu lhe daria a água viva, daquela que quem bebe não mais tem sede. Essa água que estamos bebendo, a água material, o bem material, o apego à matéria, a dependência a isso, nos dá sede constantemente. Nós amamos o amor eros, explicado por Platão ou por Sócrates. Aquele amor que você quer ser o que não é, quer ter o que não tem, e quando tem, não ama mais, porque amor é desejo, é desejar as coisas. E se amor é desejo, e desejo surge somente na falta, quando eu tenho falta, eu amo, eu desejo. Mas assim que eu não tenho, o que eu tenho, o que eu consigo, eu passo a não amar mais, eu passo a perder aquele valor. E quero agora o outro modelo de celular, o amor eros, é aquele amor que você tem um telefone celular e é o último modelo. Assim, e você era muito feliz com ele. Assim que surge um modelo lá que faz uma fotografia diferente, todo o resto é igual, você não consegue mais ver a felicidade naquele seu aparelho. O apego nos traz isso. E apego não é amor, pessoal. Dizer que apego é um pouco de amor, como ciúme é um pouco de amor, não é. Senão Jesus seria a criatura mais apegada aos bens materiais. E o mais ciumento, porque foi o que mais nos amou. E não tinha nada um dos dois. Em seu evangelho, ele ensina talvez até mais o desapego do que em si o amor sublime, que nós não tínhamos capacidade para aprender. Mas nos desapegar, fazer uso fruto da matéria, vai nos dar um conforto espiritual muito maior. E que podemos aqui viver, passar por aquilo, mas que as decepções da terra são comuns à minha melhoria como espiritual, ao crescimento da minha economia espiritual, e que voltando para casa, deixo para a terra tudo que era dela, e volto em espírito, como nosso Cristo falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não disse que vai entregar o corpo dele, não disse que vai entregar os bens dele, mas tudo que ele era, a essência maior, o espírito. Então, continua aqui a resposta. Para aqueles, isso é grandioso, que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com suas aptidões naturais. Veja que, então, usa a sua faculdade com um fim útil. Trabalho, está trabalhando, remunerado ou não. E de acordo com suas aptidões naturais. O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Eu sou encantado por essa resposta e, como um todo, pela doutrina dos espíritos. É o bem mais valioso que nós já recebemos, pessoal, da humanidade. Não tenha de Deus para a humanidade. Aqui nessa resposta, em 3 linhas, ele faz uma explicação da ciência moderna mais profunda e da filosofia antiga mais respeitada. Quando ele diz: trabalhar com fim útil, lei do trabalho, de acordo com suas aptidões naturais. Um filósofo que explica bem isso é Aristóteles, e ele chama de eudaimonia uma certa vocação, um talento natural, aquilo que lhe dá prazer em fazer e que parece que você tem um recurso a mais em relação a outras pessoas. O livro, Gilson, se quiser colocar, eu não li, chama Ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco é um livro de Aristóteles, que ele comenta. Nicômaco era o nome do filho dele. Então, ética seria vida boa, como viver. Ética a Nicômaco. Vida boa ao meu filho, vida boa ao meu pai também, porque Nicômaco era o nome do pai e do filho de Aristóteles. Então, ética a Nicômaco, ele vai tentar explicar na sua filosofia como um ser humano deve se comportar para ter uma vida boa, para ter uma vida sem depressão, para ter uma vida feliz. E ele diz, pessoal, que nós temos que encontrar a nossa eudaimonia. Eudaimonia é uma palavra criada por Aristóteles que significa isso: a felicidade atingida por atender sua aptidão natural.
Por exemplo, numa família, existem muitas eudaimonias. Por exemplo, que um filho pode ser extremamente talentoso para cálculos matemáticos, é bom de exatas. O outro é péssimo em exatas, mas tem um talento para música, para arte, que o outro não consegue nem chegar perto. De onde vêm esses recursos naturais? Das nossas conquistas reencarnatórias, mas que ela está se manifestando nesse momento no nosso corpo. Diz o Livro dos Espíritos e Aristóteles que devemos atender a essa aptidão, trabalhar com o fim útil à humanidade, mas aquilo que nos agrada. Eu adoro odontologia, eu acho lindo um dente, o processo da mastigação, o sistema estomatognático, como a criação de Deus se manifesta ali, como em tudo, mas ali por aprofundar o estudo, eu posso ver claramente a manifestação e a inteligência de Deus. Para mim aquilo seria prazeroso demais viver a minha vida trabalhando com aquilo, como faço. Mas seria muito desconfortável se, sei lá, eu fosse obrigado a escolher uma profissão que eu não quis, que eu não gosto, mas que meu papai queria que eu fizesse. Portanto, papais e mamães, ajudem, deem dica, mostrem a estatística, mas influenciem o filho de vocês sem dar ordens na escolha dele. Se você queria ser médico e não foi, ótimo se ele for, você se realiza pelo sonho do filho, mas se ele não quiser ir, você não tem direito de satisfazer a sua vontade, o seu desejo que não foi atendido na vida dele. A vida é dele. Se uma menina começar a namorar com um rapaz que você não concorda, a vida é dela. Por causa de um santo lá em cima, você beija as pedras aqui embaixo. Se o seu filho arrumou um namorado do mesmo sexo, se a sua filha, respeite. São momentos, são experiências que servem talvez até para tirar nosso grande preconceito, porque vocês vão ver a resposta que ainda não concluiu, ele vai dizer. Então, e a vida se escoa mais rapidamente. Esse escoar, pessoal, os norte-americanos ou os ingleses chamam de flow, que é um fluir. É algo que acontece no seu dia, que é quando você percebe assim, nossa, já está faltando só 10 minutos para acabar a palestra? Eu nem percebi o tempo passando. Você estava em flow, você estava sendo feliz nesse momento. Mas se você está de minuto em minuto olhando no relógio, ou se você está no cinema querendo logo ir embora, ou está numa festa, ou em qualquer lugar que você quer ir embora dali, você está sem o flow, não está fluindo bem a tua vida. Você está pensando ou no passado ou no futuro, e você está infeliz. Isso é artigo científico de uma matéria, a Wandering Mind is an Unhappy Mind, que fala que quando nós ficamos vagando com a mente, ela está infeliz, porque ela tem que estar focada no momento presente para viver a realidade do agora e do hoje. Então ele diz isso para a gente. Fim útil do trabalho, as aptidões naturais, segundo a eudaimonia de Aristóteles, para que a vida se escoa rapidamente e não seja tão penosa. Ele suporta, veja, todos nós, as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra excelente, Gilson, meu amado, esse cara, essa obra, Ética Nicomo. Obrigado, Gilson, estamos parceiros, hein, querido? Estamos trabalhando junto. Só que na sincronia aqui nós não estamos muito bem. Aliás, eu estou mal aqui, né? Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito, com a finalidade da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Mas então se você fala que a felicidade que o espera é porque não é agora. Questão 921 de O Livro dos Espíritos. Ele pergunta: sabemos que a felicidade na Terra só será possível quando a humanidade estiver transformada, renovada. Então, quando nós melhorarmos nossos sentimentos, nossa moral, a humanidade da Terra melhorará a condição de ser feliz aqui. Então, Kardec pergunta, mas enquanto isso não ocorre, pode o homem, o ser humano, desfrutar de uma relativa felicidade? Veja a resposta. Eu já li tanto que eu até memorizei. O homem quase sempre é o artífice da própria infelicidade. Mas, praticando a lei de Deus, de muitos males se furtará, escapará, e poderá desfrutar de toda a felicidade que o planeta tem para oferecer. E eu posso dizer, pessoal, é muito grande a felicidade. É tão amorosa, porque eu já percebi que Chico Xavier, que Madre Teresa, que Gandhi, que Cristo, que Dr. Bezerra de Menezes, que Irmã Dulce, que Martin Luther King viviam numa felicidade tão maior do que a nossa, pessoal. Viviam numa alegria tão maior e teve uma vida tão mais difícil. Então, eles suportam com mais resignação, com mais força,
com mais coragem às vicissitudes da vida, o que nós também podemos fazer, porque Deus não dá um fardo mais pesado do que o nosso corpo é capaz de descarregar ou sentir. A cruz é proporcional ao ombro de cada um. E Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não manda largar a cruz. Ele diz para pegar a cruz e ser mais forte. Então, o homem é o artífice da própria infelicidade. É ele que está construindo essa infelicidade. É você que está escolhendo ser feliz. Por incrível que pareça, eu posso fazer uma brincadeira aqui de mau gosto com os meus irmãos de Londres, dos Estados Unidos, ou falar alguma coisa que não foi legal, muitos darem risada e deixarem por elas. Outros se magoarem a tal ponto de nunca mais assistir uma palestra minha, ou pior, não querer nem saber mais da doutrina através de outros palestrantes, mas você escolheu carregar esta mágoa. Então, o homem é o artífice da própria infelicidade, mas se ele seguir o caminho do trabalho, não da ociosidade, da fé e não da desesperança, da desilusão e da saciedade ao buscar no mundo espiritual a alegria e não no apego material desnecessário, ele vai se livrar de muitos males e vai poder ser feliz muito bem no planeta, porque tem muito para oferecer. Mas imagina que nós temos uma jarrinha d'água, como essa que eu estou usando para beber, que é do meu Henrique, do meu filhinho, que adora o Jurassic Park, adora o Parque dos Dinossauros, então está aqui para ele, em homenagem ao meu amado filho. Se eu tenho um reservatório como esse, eu estou pegando de gota a gota. Se esse é o planeta Terra, que guarda toda essa felicidade, eu estou pingando de gota a gota, que eu que não estou querendo aproveitar. E podemos fazer isso desde já, porque a felicidade dá para ser a partir desse exato momento. E ela vai começando a aumentar conforme eu vou me desapegando da matéria, me desvinculando. Exatamente 2 obras mencionadas aqui, grandiosas obras. Então, busquemos, pessoal, entender agora um pouco de um livro, que é esse livro aqui, eu peço para colocar na tela, exatamente, Crise Suicida, algumas informações médicas. O Dr. Neuri José Botega é um médico brasileiro, muito estudioso há anos já no suicídio, e traz para a gente informações que talvez não dê tempo de eu mencionar todas, mas as mais importantes e grandiosas nós anotamos aqui. E ele diz que para falar de suicídio não tem como não falar de depressão. Não tem como escapar do assunto depressão para tratar de suicídio. Então entendamos isso. O suicídio ele é precedido por algumas coisas, entre elas principalmente a depressão, a força depressiva que acomete em todos nós muitas vezes dores muito profundas. E ele diz sabiamente, eu vou na onda dele, o seguinte, que na depressão é difícil afirmar o que é uma depressão, mas dá para afirmar o que não é uma depressão. Então eu vou dizer para vocês aqui o que não é uma depressão. Depressão não é ter uma tristeza. Estar triste é natural, dependendo do que o nosso corpo presenciou. Uma saudade, mas ela não pode durar tempo demais, ela não pode ser alimentada. Se você faz um ferimento no braço, mas cuida do ferimento, passa uma pomada, vai se convencendo, torna-se mais cuidadoso, o ferimento tem grande chance de sarar ou ele sara. Mas se você joga um ácido, prejudica ainda mais, é descuidado, ele degringola para uma condição pior. A tristeza, ela faz parte de um ensinamento para a gente, entender que não foi bom o que aconteceu, ou que eu tenho que entender de uma maneira diferente, como a morte de um filho, como uma atitude que eu tomei errada e veio um remorso, um arrependimento. Mas eu preciso tomar a lição e sair dela. Eu atendo no consultório pessoas com bastante dor. Eles estão carregando uma dor, mas muitos deles não estão sofrendo aquela dor. Estão compreendendo e se defendendo como pode. E outras pessoas muito mimadas, talvez alguns jovens, vão lá para fazer uma limpeza ou para ver se precisa usar aparelho que o pai leva. Não tem dor nenhuma, mas está debaixo de um sofrimento, aquele menino, aquele jovem, aquela jovem, que dá dó. Eu torço para ele colocar o aparelho, para ele ficar uns 2 anos ali comigo, e eu tentar tirar um pouquinho da cabeça dele através desses ensinamentos. Então, depressão não é um transtorno de ordem puramente psicológica, diz Dr. Neuri. Ele é uma combinação, tanto que ele responde bem, por exemplo, a atividades físicas regulares. Se fosse um tratamento exclusivamente psicológico, fazer exercício físico não mudaria o quadro. Meditação também influencia bem. E aqui a meditação envolve oração, silenciar o coração, qualquer prática que vincule ao metafísico, ao mundo espiritual, a uma outra realidade. E também reposição hormonal, remédios. Portanto, vejam, 3 situações diferentes que atuam
ambas as três para o bem daquele indivíduo. Influencia na depressão. Qual que é o que o nosso filhinho está mais precisando? Qual que eu ajudaria mais? E às vezes eu cometo a gafe de esquecer de falar, já vou adiantar já porque me lembrei. Procurem ajuda médica, pessoal. Procurem um médico, psicólogo, psiquiatra. Não é só a doutrina espírita que ajuda, não é só a religião que ajuda. Pode ser quase sempre uma combinação de fatores. Então, podendo, procure ambas. Mas se uma pessoa é renitente demais em ir na religião que você quer ir ou ir atrás de religião, então valoriza o que ele valoriza. Vai atrás da medicina, vai atrás da ciência, tá bom? Isso vai tornar-se, nossa, não, maravilha. Grande amigo. Ele tá com o cabelo um pouquinho mais grisalho que isso. Mas eu faço minhas traduções aqui, o doutor Neuri. Então, pessoal, eu quero chamar a atenção também para que nós, os não depressivos, mas aqueles que estão ali vinculados a alguém com depressão, e são muitos depressivos, já eu passo o número que o doutor Neuri traz para a gente, eu peço, não acreditem que isso, a depressão, é psicológico no sentido de corpo mole. É uma doença catalogado pela OMS. E veja que interessante. Você diz para uma pessoa que quebrou a perna assim, vai, larga de manhã, deixa a perna quebrada aí, vamos jogar futebol, vamos jogar basquete. Você fala isso com uma pessoa que está com a perna quebrada? Você sente que, ou você não fala por educação, mas queria falar. Ou para você não tem como jogar futebol com a perna quebrada. Ou você fala para um diabético assim, que diabetes que nada, come açúcar quando você quiser, meu. Isso é psicológico. Você fala isso para um diabético? Ou você fala isso para um hipertenso? Pode comer sal, cara. Você quer comida mais gostosa? Taca sal aí. Não faz mal nenhum. Se você fala isso, você tem direito de falar que um depressivo, alguém que está nessa situação, está fazendo corpo mole. Mas se você acha que esses 3 exemplos são sérios, por que desconsidera alguém que está triste? Por que não busca ajuda a alguém que está aflito, dando bandeira que está desistindo de viver encarnado? Então, uma estatística verdadeira. O câncer mata muita gente. A depressão mata mais que o câncer. O World Trade Center mata muita gente. O suicídio mata mais do que o World Trade Center. Por que nós não estamos valorizando tanto assim? Por que só nós estamos pensando nisso no Setembro Amarelo? É porque nós realmente não valorizamos. Não precisaria de uniões de caridade, movimentos caridosos, filantrópicos, se fôssemos caridosos. A caridade existe porque nós não somos caridosos. A campanha do agasalho que fazemos aqui na época de frio no nosso Brasil só existe porque nós não somos caridosos e espontaneamente daremos roupas a quem precisa, o governo, ou uma atitude de cada um, auxiliar aquele que está mais próximo. Então, sejamos mais cuidadosos, pelo menos com aqueles que amamos muito, porque o começo da palestra eu pedi que toda mamãe não se preocupasse, porque ninguém perde a condição de ser filho de Deus, mesmo que tenha cometido suicídio. Mas se der para evitar, vai ser muito mais gostoso para todos nós, para ele, para você, para toda a espiritualidade. Veja essa frase de Andrew Salomon. Acho que tanta vontade de falar para vocês, preocupado com o tempo, que até esqueci de tomar água. A depressão não é tristeza. O oposto de depressão não é felicidade, é vitalidade. Se alguém está depressivo, ele está sem vontade de fazer as coisas. Se alguém está triste, mas com vontade de trabalhar, com vontade de ir na festinha do filho, ele não está depressivo. Então veja e não permita que a tristeza degringole para a depressão. Mas se alguém que está triste, carregar aquele sabor da saudade, tudo bem. Todos nós aqui na Terra carregamos. Não é só você. Não são só os seus. Todos nós carregamos fardos pesados muitas vezes. E que depende de nós aliviarmos essa dor pela nossa inteligência cognitiva. Então, a depressão, ela vai trazer uma vontade de não fazer nada. Então, se você observar que um menino perdeu a vontade de jogar basquete que gostava tanto, perdeu a intenção de namorar aquela pessoa que ele gostava, não quer mais comer a comida que gosta, não se entusiasma mais com coisas da vida que ele gostava tanto. Cuidado, porque ele pode estar entrando num quadro depressivo e dali pode rondar pensamentos obsessores e pensamentos próprios que são sugeridos da nossa própria cabeça ou de obsessores. Acaba com a tua vida. Essa dor não vai mais embora. Desiste.
e aí nós sofremos muito. Tá bem, pessoal? Então, não façamos isso. Então, a boa notícia, e eu tenho uma boa notícia no livro do Dr. Neuri, Crise Suicida, a cura, a ressonância magnética que prova que é necessário que aquela pessoa que talvez esteja com necessidade de reposição hormonal, ou que há uma falha na conexão sináptica do cérebro, ou que foi observado um transtorno neuropsíquico na cabeça dele, que os medicamentos vão ajudar. O exemplo, é uma cadeira de roda para quem está com a perna quebrada, é uma muleta para quem está com a perna quebrada. Você vai ajudar aquela pessoa por uma certa quantidade de tempo com um medicamento para tirar ele do perigo. E depois, aos poucos, vai fazendo o desmame, vai tirando aos pouquinhos para uma hora ele caminhar com as próprias pernas, sem cadeira de roda, sem medicamento, sem dependência. Mas por uns certos momentos ele precisa. Muitas vezes foram observados mudanças no cérebro através de ressonância magnética, tomografia computadorizada, que mostravam que valeu a pena o medicamento, a ação da ciência. Então, por favor, consideremos isso grandioso e importante e uma doença que nos assola. Se eu perguntasse, quais são as causas do suicídio? Eu estaria perguntando errado. Segundo esse livro, ele diz que as causas do suicídio não pode dizer, nós podemos dizer os fatores de risco ao suicídio. E são eles, por esta ordem, transtornos mentais. Quase sempre 90% dos suicídios está envolvendo um transtorno mental. Mas também pode trazer questões sociais, dívidas, insucessos, não reconhecimento da família, não reconhecimento da sociedade, do trabalho, do esforço. Ou seja, questão social também associada aos transtornos mentais. E já vou adiantar, tudo isso, a hora que ele começa a combinar fatores na mesma pessoa, piora muito. É como uma pessoa ser só fumante, outra só beber álcool. Duas comprometem o corpo, mas aquela que bebe e fuma compromete mais do que a somatória da metade de cada um. Ele potencializa no próprio corpo. Então, dependência química, drogas, remédio tarja preta, qualquer uso de coisas ilícitas ou legalizadas que nós temos, e doenças como câncer, HIV, principalmente, fator hormonal, e a questão de esquizofrenia, ou que pode ser até mediunidade, quando ligada a transtornos mentais. Então vejam bem, pessoal, quando uma pessoa está, isso eu ouvi de um médico que nem era doutor Neuri, mas um amigo Fabrício aqui de Bauru, um psiquiatra, ele fala, quando uma pessoa está tratando de uma depressão, ou está indo bem, está conseguindo lidar com uma certa saudade, mas contrai uma doença, HIV, por exemplo, ou tem a notícia de estar com câncer, ele é um forte candidato ao suicídio, porque entra num processo chamado de comorbidade, que é a somatória de fatores ruins. Um livro que eu li, chamado Pense Rápido, Pense Devagar, do Dr. Daniel Kahneman, ele diz que quando você estimula um regime, por exemplo, eu vou fazer regime de engorda, de emagrecimento, mas naquele dia dá tudo errado, você não se deu bem no trabalho, aconteceu alguma coisa, você fala, hoje eu não quero saber de regime também não. E não tem nada a ver uma coisa com outra, você associa e você relaxa. E quando você vai bem e tudo ocorre como você quer, você realiza bem o regime. Olha que interessante. Então nós, seres humanos, quando temos poucos problemas, parece que reagimos com mais força. Quando os problemas começam a se somar, entra num processo de comorbidade, uma doença, um transtorno depressivo da morte do filho, é usuário de droga, está perigando muito ele descambar para o processo suicida. E nós temos que evitar, pessoal, nós temos que lutar por isso, para não permitir que isso aconteça. Há um relato deste pensador Edgar Allan Poe, que eu já começo a encaminhar aqui para a reta final, mas é importante que a gente entenda. E o pessoal do Francis Assis, tão amoroso, me deu liberdade de precisar passar um pouquinho. É de coração que eu faço para vocês, pessoal, com todo o amor mesmo pela doutrina e pelos nossos irmãos que sofrem. Em 1848, Edgar Allan Poe escreveu um conto chamado O Demônio da Perversidade, em que ele relatava que um homem queria a herança do seu pai, mas se ele sacrificasse o pai intencionalmente ou cometesse um assassinato, ele perderia o direito à herança. Mas o papai não morria e ele queria muito aquela herança, então ele articula uma morte natural, entre aspas, para conseguir herdar aquela herança. E ele fica sabendo que se ele queimasse uma vela,
que tivesse envenenado, o gás daquela vela faria aquela pessoa morrer durante a noite. E ele então fica com esse plano, entendendo que o pai usava uma vela para leitura e deixava a vela acabar quando adormecia. Então ele faz esse procedimento de envenenar a vela e o pai morre. E esse crime fica escondido porque é dado pelas autoridades como uma causa natural. Bem, ninguém sabia, somente ele. Mas um demônio chamado demônio da perversidade começa a incomodar a cabeça desse rapaz, dizendo: ninguém vai ficar sabendo disso, a menos que eu conte para alguém. E por que ele contaria? Porque existe em nós uma força chamada metacognitiva, que é explicada por Daniel Kahneman, um psicólogo norte-americano, ganhou o prêmio Nobel, que nós, quando não queremos que uma pessoa saiba, que nós não queremos que a pessoa descubra um negócio nosso, ou quando a gente chega na sacada de um prédio, por exemplo, não dá uma ideia assim, e se eu pulasse daqui? Ou quando e se eu fizesse tal coisa que seria um absurdo, um atentado à vida? Quem está fazendo isso é a nossa inteligência cognitiva, que é a metacognitiva, a metacognição, que fica falando aquilo justamente para nós não fazermos. E Edgar Allan Poe conta que esse rapaz, então, um dia andando na rua, perturbado pelo pensamento, não posso contar, desmaia, e quando acorda, estava rodeado por pessoas, e dizia: nossa, você falou que você cometeu um crime, que você envenenou uma vela e matou uma pessoa, e você deu nomes, e ele se entrega, de tanto que esse processo é o processo irônico, que teoria do processo irônico, chamado por Daniel Kahneman, ele fala que isso, que nós ficamos remexendo uma dor, quando na verdade era para deixar de esquecer. Eu vou fazer um teste para vocês verem se funciona bem. Por favor, eu vou falar uma coisa, vocês não pensem nela, não pensem naquela imagem que aconteceu há 19 anos atrás, de 2 aviões se chocarem contra as torres gêmeas dos Estados Unidos. Não pensa nessa imagem, pensa em outra coisa, mas não pensa naquele fogaréu, aquela cena triste, aqueles prédios implodindo. Não pensem nisso. Todos vocês pensaram. Por quê? Porque eu estimulei, falando disso, chamando na memória, e vocês usaram a metacognição. A metacognição é excelente quando ela quer me ajudar a lembrar de alguma coisa. Por exemplo, hoje, tendo a palestra com vocês, eu preparei a palestra durante a semana, eu me organizei, aliás, mais do que uma semana, mas me organizei, peguei os dados, desmarquei os pacientes. Isso tudo é a metacognição. Você já fez isso? Já tá certo? Já confirmou? Já recebeu o StreamYard, o endereço? Já passaram? Maurício, já passou para você? Enquanto eu estou ticando, já? Sim, estou ticando, vai bem. Mas se por uma coisa qualquer, um dos itens faltar, a minha inteligência cognitiva ou a metacognição funciona como um antivírus, um alerta, ela toca um alarme e que ela vai bater nessa sirene. Que enquanto eu não resolver esse problema, a inteligência cognitiva, a metacognição, ela tem autoridade para acabar com a minha fome, acabar com o meu sono, acabar com qualquer problema que estava na frente, passar essa urgência em primeiro lugar e só dar descanso depois. Ela é excelente para fazer isso com a gente. E nós vivemos muito bem com a metacognição, mas ela é péssima quando nós precisamos não pensar mais em alguma coisa. Entramos num ciclo vicioso, na teoria do processo irônico, no demônio da perversidade, e não paramos mais de pensar naquela namorada que se foi, naquele filho que se foi. Ou que você fica remoendo aquilo como se eu quisesse saber se uma criança, se um nenezinho está no berço dormindo, eu entro no quarto dele, não estou ouvindo nada, mas eu não consigo vê-lo, eu acendo a luz. A hora que eu acendo a luz, pela luz ele acorda, começa a chorar. E eu falo, tá vendo? Ele não estava dormindo. Apago, volto e fico... Acabo esquecendo, mas eu me lembro, será que ele dormiu? Eu volto lá, não enxergo, acendo a luz. É a metacognição, me lembrando cada vez que eu quero esquecer, que eu tenho que esquecer. É como se eu quisesse que a metacognição me ajudasse a esquecer de algo. E para ela me ajudar a esquecer, ela me lembra e eu acabo entrando num ciclo vicioso. Então, como que eu vou sair dessa complicação? Tenta focar em algo que você gosta, na tua eudaimonia. Tenta estimular o filho que está triste porque a namorada se foi, a não mais tocar no assunto daquela menina. Não chega no quarto, abre a porta e fala, filho, você ainda está lembrando dela? Ele fala, mamãe, eu tinha acabado de esquecer, voltei a lembrar. Como se eu falasse para vocês, pessoal, vocês já pararam de pensar no World Trade Center, naqueles aviões? Eu tinha parado, agora você falou, lembrei de novo. E nós fazemos isso às vezes querendo ajudar, mas agindo errado. Então,
Pensa em que seu filho que está talvez com depressão, em que você que está com depressão, ouvindo a palestra, pode fazer por você mesmo, desfocando do problema e focando em outra coisa. O que você gosta? Você gosta de esporte? Vai assistir um jogo de basquete no Madison Square Garden, que uma vez eu fui honrosamente assistir. E uma vez, eu vou contar rapidinho, o tempo que eu não tenho, o rapaz veio batendo, o New York Knicks veio, sobrou livre, e eu falei, meu Deus, vai dar uma enterrada linda agora. O cara veio e me joga a bola de longe, eu falei, não é possível que um craque desse, a bola bate na tabela e volta. Mas vinha atrás um companheiro de equipe que pega a bola no ar e me dá uma enterrada que até a torcida adversária aplaudia. Então, só para dizer, vai fazer uma coisa que você fica feliz. E quanto mais tempo você for passando sem lembrar, a metacognição fala, já esquecemos. Fica quieto, não fala mais nada. Mas não carregue ele mais para baixo. Não se apegue a coisas que são âncoras, em vez de velas. Âncora, vela, qual me leva, qual me prende, diz Humberto Gessinger, um compositor brasileiro. Então, pessoal, entendendo tudo isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando vocês se olharem no espelho, você vai ver uma única imagem, mas pode saber que tem duas pessoas ali dentro. Tem o eu experiencial e o eu projetivo. O eu experiencial é aquele eu que vive o momento de agora, é o eu da experiência. O eu projetivo é aquele que faz projetos para o futuro, vive das memórias do passado. Ambos trazem felicidade, mas o problema é que nós só estamos tentando atender ao eu projetivo, vivendo de passado ou de futuro, esquecendo de viver o agora, o momento feliz que pode estar no nosso presente. Porque a vida é tão bonita nas pequenas coisas. A vida é simples e quando às vezes nos privamos dela é que damos valor a essa situação. Pensem na vida de vocês não como uma viagem, no qual eu tomo um avião aqui e o momento da viagem, o percurso é desagradável, mas vou chegar num lugar bom. Pensem na vida de vocês como um passeio, numa cidade de praia, num dia de férias, onde saímos para ir até a sorveteria tomar um sorvete. Temos um objetivo, um lugar para chegar, mas podemos observar um compositor tocando e vendendo seu CD na rua, podemos fotografar uma flor bonita que nasceu, podemos agradecer a vida até chegar à sorveteria. Este é o passeio. Essa é a ideia da nossa vida. Eu estou aqui com vocês vivendo agora o meu eu experiencial, feliz, lá querendo que essa palestra não acabe nunca mais, mas ela já está para acabar. Ao passo que se eu ficasse só prevendo os projetos que fiz para estar aqui agora com vocês e não curtisse esse momento, que dura somente 3 segundos na grande maioria de nós, o eu experiencial, nós vamos viver somente do futuro, dos projetos ou do passado e vamos nos esquecer de ser feliz. Eu quero contar para vocês uma história que uma médica me contou, uma psicóloga, mas que, falando com uma fonoaudióloga, ela me confirmou tudo isso. Aqui no Brasil, em Bauru, o Centrinho, um grande centro de reabilitação com problemas de surdez, lábio com fissura palatal e tudo mais. E essa fonoaudióloga, chamada Juliane, minha cliente, minha paciente, ela comentou algo que eu não conhecia, que se chama surdez súbita, que a pessoa deita ouvindo bem e acorda completamente surda. Ela conta a história de pessoas que falaram, nossa, a obra não está mais fazendo, pararam de construir. A obra estava funcionando e ela não ouviu nada, ela só percebeu quando a mamãe dela articulava a boca e ela não ouvia mais. E muitos passam anos sem ouvir mais, somente com uma cirurgia que põe aquele receptor que ele consegue captar as ondas. Eu quero chamar a atenção para vocês de 2 pessoas que aconteceu de perderem a audição e depois, quando voltaram, depois de quase 20 anos sem ouvir nada, o que eles gostavam de ouvir? Não era a sinfonia mais linda, não era a música que ele mais gostava, não eram os compositores, e sim sons simples da natureza. Uma delas sentia prazer em lavar as mãos e ouvir as gotas batendo na pia. As gotas, o som da água. Outra ouvia um menino que, quando fez a cirurgia, ficou andando na volta no tempo do pós-operatório, e a mamãe dele tinha que explicar para as pessoas, por que ele fica andando assim, batendo o pé no chão? Falou, é porque ele se encantou com o som do chão quando bate o pé, aquele som dos passos. E a gente desvaloriza esse dom tão maravilhoso que Deus nos deu, nós que somos perfeitos, entre aspas, a grande maioria de nós gosta de uma saúde muito boa, e se por acaso acontecer de alguma coisinha falhar, faz como o Chico fez uma vez,
quando um repórter perguntou para ele: Chico, você não se cansa dessa peregrinação na porta da sua casa, não? Tantas pessoas, a fila está virando a quadra, e você meio enfermo, e inclusive, nesse momento ele fala, o seu olho está sangrando, Chico. O Chico tinha uma catarata hemorrágica inoperável do olho esquerdo, se eu não me engano, o olho esquerdo. E ele não enxergava nada por esse olho. E ele diz ao repórter, não, meu irmão, eu não sofro com essas pessoas, não. Porque posso ser útil a elas, lhes levo e lhes recebo felicidade. E amo fazer o que faço. Olha, atendendo às questões que acabamos de ler. Mas, sabe, filho, eu tenho uma catarata hemorrágica inoperável deste olho. Eu não enxergo nada por este olho. Mas deste outro, eu faço tratamento com colírios variados, que me diminui aquela sensação de estar com areia nos olhos. Mas sabe, filho, há muito tempo já percebi que enxergar, ainda que precariamente, ainda que por um olho só, para mim, já é um privilégio. Um privilégio, senhor Chico. O senhor que trouxe tantas obras escritas que precisava que enxergasse bem para fazer o melhor uso. Será que Deus não poderia dar uma visão melhor ao Chico ou uma condição de saúde melhor? A pergunta está errada, filho. Não é perguntar se Deus pode ou não pode. Deus pode o que quiser e pode tudo. A pergunta é, será que eu sou capaz de ser feliz mesmo com as minhas imperfeições? Será que eu sou capaz de reconhecer num irmão que passou a escutar que o som da água batendo nas mãos e na pia, o som dos passos no chão são grandezas e perfeições que Deus colocou para a gente entender que a vida é sublime e que nós devemos ser gratos em vez de sermos rebeldes ou ingratos a ela? Então eu queria pedir a todos nós que estamos encarnados, a minoria aqui presente, não comete esse atentado contra a sua vida. Não tente cometer um atentado contra as leis de Deus, porque elas são perfeitas e nós só nos machucaremos um pouco mais. Use toda a sua força, que é muito grande, para vencer, usando a ciência, a filosofia, a religião, o caminho que você quiser, e vencerá. A notícia que esse livro traz são de muitas e muitas vitórias, onde todos foram bem-sucedidos quando lutaram. E se a dor não quiser ir embora, vai com ela mesma. Ela é uma companheira, uma professora que quer nos ajudar, nos mostrar que podemos fazer muito mais com a dor do que com uma vida boa. Infelizmente, aprendemos mais sob pena, sob a situação de dor. E eu quero dizer para vocês um pensamento, que as coisas simples da vida realmente é o que nos dão alegria de viver. É de um compositor, um poeta chamado Braulio Bessa, um poeta brasileiro. E ele escreveu assim pra gente: aquela música brega que toca fundo no coração, aquela preocupação de mãe que nunca sossega, um namoro que se esfrega, livros pra gente ler, chegadas e despedidas, as coisas simples da vida nos dão forças para viver. Dormir ouvindo a canção da chuva que cai na telha, um beijinho na orelha, caminhar de pé no chão, passar manteiga no pão, bem quentinho e ver ela derreter, um cafezinho para beber, a família reunida, são as coisas mais simples da vida que nos dão forças para viver. Sentir aquele cheirinho da comida quase pronta, pagar uma velha conta, dançar sozinho no quarto, ou no quarto sozinho, cantar feito um passarinho, ensinar e aprender, nadalar, pedalar, correr, nadar, pedalar, correr, por uma rua florida. São as coisas simples da vida que nos dão forças para viver. O abraço de um irmão, o cheirinho da vovó, ficar um pouquinho só, carona num caminhão, rodinhas de violão e até mesmo nada para fazer, amigos para acolher e roupas bem coloridas. As coisas simples da vida nos dão forças para viver. Uma carta escrita à mão, achar dinheiro no bolso, um cochilo depois do almoço, curtir um feriadão, ter um simples bicho de estimação, ser grato e compreender que um dia todos nós vamos morrer e sentir na despedida que as coisas mais simples da vida foram as que nos deram mais forças para viver. Eu não ouso dizer para vocês o que é felicidade, porque não tenho a mínima condição, visto que tantos homens e mulheres grandiosos que passaram pela Terra têm opiniões diferentes. Mas eu posso dizer que felicidade talvez seja a palestra ter passado 1h20 e você ter achado que ela passou 20 minutos, passou 10 minutos.
Quando você acabou de assistir um filme, você falou, nossa, mas já acabou, e você percebeu que ele durou mais até do que um outro filme, e você nem percebeu o tempo passar. E eu sei, pessoal, que muitas pessoas não vivem assim. Muitas pessoas ficam esperando o dia acabar para chegar logo às 6 da tarde e ele poder ir para casa ou beber uma cerveja. Que espera a semana acabar para chegar logo à sexta-feira e ela ter logo o happy hour dela. Fica esperando o mês passar para chegar logo o outro salário. Fica esperando o ano acabar para ter um Réveillon ou uma perspectiva de vida melhor no ano que vem. Ela espera a vida acabar para, quem sabe, depois da morte ter algum sucesso ou felicidade. Será que vocês não perceberam que quem vive assim, querendo que a vida passe, está deixando de viver? Você está desejando que a vida acabe e ela acabará, invariavelmente, para todos nós, encarnados. Mas ela continua imortal para nós desencarnados. Não viva assim, viva o tempo de agora. Estenda a oportunidade mais tempo possível para estar vivendo cada minuto que você vive como aquele momento que Deus concedeu para você ouvir um som de um pássaro cantando, ouvir um som da água, ouvir o som do vento, ouvir uma música bonita, mas dá valor ao que é inestimável para nós, nosso maior bem, nossa maior razão de existir, a vida. Porque eu sei, pessoal, que quando a gente vai numa padaria comprar uma torta de morango, eu sei que você quer sentir gosto de morango representado numa torta. Eu sei também que quando você ganha uma vida ou vive uma vida, você quer sentir gosto de felicidade representado numa encarnação. Eu sei que tem muita torta de morango ruim, que não tem nenhum gostinho de morango. Como sei também que tem muita vida triste e amarga, que não tem nenhum gostinho de felicidade. Mas eu quero dizer para vocês, não desiste não, porque a gente pode aprender a fazer uma torta de morango mais gostosa, como podemos aprender a fazer uma vida melhor, seguindo as leis de Deus, seguindo a orientação de Jesus e dos bons espíritos, e fazemos da dificuldade uma grande lição e saímos dela mais fortes. Qual é o pai que dá pedras ao filho que lhe pede pão? Por acaso, perguntou Jesus, um filho que pede peixes ganhará uma serpente? Vocês acham que todo pedido de oração que fazemos a Deus, ele nos paga com ingratidão, com escárnio? Ou somos nós que nos estamos compreendendo? Para ter essa resposta, pensa no filhinho que você ama, pensa na pessoa que você mais ama e vê o que você é capaz de fazer por ela. Se eu conseguir fazer essa palestra ser interessante, passar para você, como se fosse 10 minutos, eu consegui o que eu queria, que é fazer pessoas que eu nem conheci na vida, muitas vezes, ou só conheci pela tela do computador, pelo menos nessa encarnação, sentir a vida fluir como um flow, sem passar tão rápido, ou sem desejar que ela acabe. E se você sentiu isso nesse segundinho que seja aí, você sentiu felicidade. E eu sou a pessoa mais feliz do mundo por ter dado causa a isso. Eu sei que não existe feliciômetro, mas eu aposto um bom dinheiro para ver se existisse feliciômetro, quem é que está mais feliz entre nós todos agora. Porque isso é uma questão de escolher. E eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder falar desse assunto, dessa magnitude, dessa grandiosidade, e a todos que sofrem ou que buscam amenizar o sofrimento de irmãos. Valorize a sua vida em primeiro lugar, mas não deixe ninguém cometer esse ato, porque nós não estamos aqui em encarnação somente para viver, nós estamos aqui para ser felizes também, e isso já é possível. Muito obrigado, meus irmãos do Francis Assis, obrigado a todos que trabalharam comigo, Maurício, e eu estou aqui à disposição de vocês para caso queiram fazer alguma pergunta, alguma colocação, estou às ordens. Tem uma colocação aqui do Bruno do Bois. Me perdoe a ignorância. Não precisa de perdão por sentir-se assim ou humilde. Isso é humildade, na minha opinião. Todos somos ignorantes, viu, Bruno? Mas vamos lá. Me perdoe a ignorância. Estou conhecendo agora a doutrina. O umbral realmente existe? Se sim, nesse caso, como se aplica? Muito boa pergunta, Bruno. O umbral não é uma criação que Deus fez, como criando uma casa de um arquiteto, com lugares geográficos. O umbral é o resultado da somatória de pensamentos nossos com de outros, mas é um lugar de pensamentos ruins, pensamentos depressivos, pensamentos de ódio, de mágoa. Então o umbral sim existe. E é um lugar que eu explicaria como se fosse o purgatório espírita. Na verdade, não um purgatório onde Deus vai decidir se ele vai de vez para o inferno ou vai para o paraíso, mas um momento de purgar, de esgotar aquela ilusão que ele criou aqui na Terra, a ilusão da arrogância, de que o dinheiro dele podia comprar as coisas. Então ele morre,
vai numa região. Pagar pecado? Não, ninguém paga pecado no umbral. O umbral é um lugar onde nós vamos para cair em si, como a expressão de João Batista, techuvá, que Jesus usa na parábola do filho pródigo. Eu falo, poxa, eu não preciso ficar assim, poxa, eu não aguento mais, alguém poderia me ajudar? E aí dar condição à ajuda. Então, umbral seria um momento que nós enfrentamos no pós-operatório, mas que não faça ideia de que umbral é aquela zona lamacenta, que foi atolado até aqui, onde existe maldade exclusiva. Não. A crosta terrestre é uma região umbralina. Até 50 quilômetros da crosta para cima, temos uma região umbralina. A colônia Nosso Lar, por exemplo, está dentro de uma região umbralina. Então, umbral não é como imaginamos, mas sim um lugar onde vamos esgotar as ideias adquiridas por atacar as ilusões e quando pudermos oferecer condições, seremos ajudados. E podemos, mamães ou que aqueles que querem orar por entes queridos que morreram através do suicídio ou não, dedique a prece a eles, mas não pedindo a Jesus que o ajude, isso já está acontecendo, pedindo que ele possa ver a luz, que ele confie, que ele se entregue, que deixe de lado as ilusões e ele vai para esse lugar. Obrigado você, Bruno. É uma honra para mim ouvir alguém falar isso, que está aprendendo muito comigo ou com a doutrina. É uma oportunidade de realmente se fazer um elogio muito sincero. Eu tenho como você que somos aprendizes todos nós, viu, Bruno? Tato, já pensou em fazer material para crianças? Já sim, Marcela. Eu já tenho algumas coisas não escritas em si, mas focadas a evangelho para criança. Eu gosto muito de falar com jovens. Então, atividades relacionadas ao contato com eles eu tenho sim. Gosto muito de fazer trabalho. Até eu ia contar aqui uma história que eu passei na mocidade, mas não ia tomar o tempo mais de vocês. Se quiser eu posso contar, mas fiquem à vontade. E tenho esse trabalho sim. Gosto, porque fui falado que tem uma linguagem fácil, sabe? Clara. A Ju está perguntando, Juliana Felipe. Tato, gostaria que você pudesse explicar que não é regra que todos os suicidas vão para o Vale dos Vinhedos. Excelente, Ju. Claro que eu posso explicar isso. E está aqui numa questão do Livro dos Espíritos, que nós lemos aquela questão. Cada um de nós, pessoal, tem uma história. Então, catalogar, o homicida, olha aí, o Livro dos Espíritos. Um homicida vai ficar 50 anos no umbral. Já um suicida vai ficar 70 anos no Vale do... Não é assim. Não funciona, não existe essa regra. Se vocês aprenderam diferente, mostre onde está essa fonte. Se não tiver em Allan Kardec, ela não tem o peso de Allan Kardec. E na fonte de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, ele comenta isso. Que a Ju perguntou, nem todo mundo que se suicida, que morre, tem a mesma destinação. Ele vai para um lugar dependendo muito de acordo com a vibração que ele está. Então, por exemplo, nosso passado vai contar para isso, vai. Mas a circunstância da morte e o meu estado de espiritual naquele momento também vai contar muito. Vamos imaginar 3 pessoas extremamente diferentes em evolução. Jesus, Chico Xavier e eu. Um extremamente purificado, Jesus. Domínio total sobre a matéria. Outro, bem mais do que eu, Chico, e eu, bem atrasado. E nós estamos conversando, imagine uma encarnação, e um homem embriagado atropela nós 3. Cada um vai ter uma resposta diferente àquela condição. Eu vou me enfurecer, eu vou ficar com ódio danado, eu vou querer ser obsessor desse irmão. Eu vou ficar numa condição diferente daquelas pessoas, pelo momento. Agora, o passado deles também conta muito. Então, vamos colocar 3 pessoas iguais. Vamos supor, eu, Maurício, e, por exemplo, um irmão qualquer aqui, o Alan, que está trabalhando aqui com a gente. Nós todos temos uma condição espiritual parecida. Só que se formos atropelados do mesmo modo e cada um tiver uma resposta mediante aquele fato diferente, vai cada um para um lugar. Se um suicida se suicida por dor ou não consegue viver sem a esposa e os filhos que morreram num acidente, ou qualquer atenuante de um outro que tem mais agravantes do que atenuantes, ele tem uma condição diferente, tá bom? Então, muito bem lembrado, Ju, muito obrigado. Isso foi dito sim no começo da palestra, que não há uma tabela, não há uma conta feita. Eu só queria achar aqui, ó, essa questão. Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Então, não há como falar desse modo ou é daquele, mas que suicidar-se não é uma boa ideia, não é, tá bom, pessoal?
Fique claro isso para vocês. Mais alguma coisa, pessoal? Coloquem aí. Tá uma delícia bater papo com vocês. Eu adoraria esclarecer mais alguma dúvida. Teve uma outra, pelo menos ao vivo, gostando muito. Obrigado, Márcia. Muito obrigado, viu, minha irmã? Quem foi assassinado tem o mesmo destino? Vai se reencontrar? Legal, Lu. Não tem como responder essa pergunta. Pode cair uma bomba jogada por um assassino numa casa, mata toda a família, vamos supor que fossem 10 membros, e vai um para cada canto. Não depende do tipo de morte que aconteceu que vai determinar para onde vamos, e sim do tipo de vida que tivemos, o tipo de experiência pós-morte, o tipo de compreensão. Por exemplo, muitas vezes um ateu mais amoroso, mais bondoso, como eu conheço vários, do que um religioso mau caráter e mentiroso, terá diferenças muito grandes no tratamento. Então não é para isso. Ô Wallace, grande parceiro, grande amigo, Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, é isso aí. Eu queria lembrar, aqui no Brasil nós temos o CVV, eu não sei se também, olha que ignorância minha, devia ter me informado antes, se esse trabalho também se estende nos Estados Unidos, ou na Europa, no Reino Unido. Porque façam uso dessa conversa, pessoal, é muito gostoso poder conversar com eles, você expor, é anônimo e não paga nada. Você aqui no Reino Unido, Tato, aqui são Sim, Samaritans. Querido. Aqui são Samaritans. Ah, Samaritans. Eles que têm uma ouvidoria e fazem um trabalho semelhante ao CVV. Você sabe, é verdade. Você sabe que aqui era chamado, Gilson, CVV Samaritanos. Depois ficou só CVV, né? Centro de Valorização da Vida. Mas excelente, é isso aí, pessoal. Então, esse trabalho, essa ajuda é muito boa, porque só de falar do problema a gente já se sente melhor, já desabafa aquela dor. Então, conversar, eles vão te explicar, eles são treinados para isso. Façam uso de todos os recursos, mas não tenha vergonha, não. É como uma doença de quebrar a perna, como uma doença de ter diabetes, uma doença de pressão alta, e requer ajuda tanto na medicina, quanto na religião, quanto na filosofia, quanto na amizade de um ou outro. O Wallace mencionou o Memórias do Suicida, aqui, ó. É um livraço, né? Ivone do Amaral Pereira, ela relata o suicídio de Camilo Castelo Branco, um escritor brasileiro português, não tenho agora certeza, mas que ele relata sobre... Ele fica cego e comete o suicídio, e relata todo o processo que ele passa. É um livro muito instrutivo, porque mostra uma realidade de um espírito, que pode ser baseado, talvez, por uma grande maioria, mas que mostra como é difícil as consequências do suicídio, apesar de todo mundo um dia ser amparado, reparado, e também não tem prazo, assim. Se eu estou numa condição de suicida, e um outro também, e temos o passado idêntico, vamos imaginar que isso fosse possível, não é? Dependendo da aceitação da realidade de cada um, ele sai antes ou depois. É como sair por bom comportamento, ele diminui o tempo de pena dele, pensando assim na matéria. Kátia, we are waiting for your call. Nós estamos esperando pela sua ligação, né? Traduzir para os ingleses dá até vergonha. Call your... Nos ligue de graça, né? O telefone 116, 123, os Samaritans. Obrigado, Kátia. É isso aí mesmo. Coloque esse telefone na tela para mais pessoas participarem e estarem conosco. E é muito gostoso, pessoal, sentir-se melhor, ver a cura. E existe a cura, viu? Helenice Nonelli Mella. Faz parte da transição planetária, onde as energias estão sendo recicladas? Que perguntaça, minha linda, já te responderei que sim, porque aconselho o Evangelho no Lar diariamente, sempre em voz audível, sozinha com familiares. Que colocação belíssima. Obrigado, Helenice. Sim, pessoal, essa questão que ela comentou do Evangelho no Lar, para mim é um dos pedidos mais sinceros e uma das melhores dicas, porque ele vai atenuar nossas dúvidas, vai nos esclarecer, vai nos mostrar que podemos ter esse controle, ter contato com o mundo espiritual, e fazendo isso numa prática, falando em voz alta, por quê? Para que os espíritos escutem os irmãos que vão vir ter ensinamentos conosco, serão trazidos, acompanhados dos mentores, não entra porque quer, não, se a nossa casa for blindada espiritualmente, não tem perigo, mas eles vão se beneficiar, vão ficar ali perto, e depois vão embora. É uma das maneiras da gente livrar-nos da obsessão, porque a obsessão nos sugere coisas erradas, e eu não tenho como expulsar aquele irmão, a menos que me desvincule com ele. Mas muitas vezes eu moro numa casa onde um espírito mora ali há mais tempo do que eu, e para ele eu sou o intruso. E olhando pelo lado dele, ele tem razão. O que eu faço?
Eu convido ele a sair. Mas como que ele vai sair? Eu chamo a polícia? A polícia encarnada não tem efeito sobre ele. O evangelho no lar. Porque o evangelho no lar é como se você chamasse autoridades para estar ali, e se ele quiser vir e ficar, ele vai receber novas vibrações e vai aprender. Agora, se ele quiser ir embora, a porta é serventia da casa. Aliás, ele não precisa nem entrar por porta nenhuma, ele pode sair. Pessoal, eu fico preocupado com o tempo, tá bom? Não sei se vocês têm passe, mas eu estou à disposição. Posso tanto ficar mais quanto encerrar agora. A palestra, o que eu queria falar era essa para vocês. E obrigado dos colaboradores aí, Gilson, todos, viu? Maurício, Alan, Marlene, poxa, meus amados, e todos que estão aqui na página com a gente, nesse número bacana, constante, às 3 da tarde aqui no Brasil, participando às 4h30 já agora, né? À vontade, pessoal. Tato, tem algumas orientações para você no chat. Ah, tá bem, vou verificar, amigo. Lucas, não vai aparecer. Alan, sim, pode, mas 3 ou 4 minutos que eu finalize, que eu coloque, porque eu já concluí. Não, você ficou de dividir com a gente aquela experiência da sua juventude. Ah, perfeito. Puxa, vai fechar com chave de ouro. Foi o seguinte, eu estava fazendo uma palestra na MEAC, Mocidade Espírita Amor e Caridade aqui de Bauru. E eu fiquei com um tema chamado Lei de Destruição, para explicar para ele. No final, para fazer uma interação, eu podia fazer algumas perguntas para ele. Eu resolvi fazer 2 perguntas que eles respondessem anonimamente, para parecer mais sincero. E eu fiz a pergunta, baseada no tema Lei de Destruição, assim, o que você considera que poderia ser destruído e que não faria falta para o planeta? E a outra pergunta, e o que você acha que deveria ser conservado e que é muito importante para o bem-estar do planeta? A resposta foi impressionante quando eu peguei na primeira, Gilson, pessoal, foi assim, o que poderia ser destruído que não faria falta? Um menino ou uma menina responderam, a minha vida. A minha vida poderia ser destruída que não faria falta. Eu senti uma sensação tão triste, tão desconcertante de comentar aquilo, não sabia quem era, eu pedi que fosse anônimo. A próxima pergunta, o que deveria ser conservado? Ele falou, um momento como esse, de que eu posso me identificar com o meu... Eu pergunto a vocês não acham que isso é um pedido de ajuda, pessoal? Um pedido de ajuda de um irmão jovem que talvez não se identificava com alguma coisa que ele fosse, com a eudaimonia dele, a aptidão dele que era para isso, mas os pais ou as mães ou a sociedade complicava demais a vida dele? Será que ele não está pedindo ajuda porque escolheu namorar um menino e era também um menino ou uma menina e falaram para ele que isso é coisa do demônio, que ele está errado e que ele não está mais vendo sentido em viver se for de outro modo e que a família não vai aceitá-lo? Eu entendo isso como um pedido de ajuda. Ninguém pode aceitar destruir a própria vida como se não fizesse falta. Pelo menos para você fará falta. E para Deus fará toda a falta do mundo, porque Ele te criou com perfeição, que cada um tem seu lugar no espaço. E cada um é um colaborador na obra de Deus. Somos agora co-criadores em plano menor, mas seremos um dia co-criadores em plano maior. Então, essa história eu conto para vocês assim, atenção à nossa juventude, aos nossos jovens, à nossa família, porque às vezes os pedidos de ajudas não são tão explícitos, e sim, num certo momento ele deixa escapar que ele não está mais com vontade de viver, mas vamos lutar para fazê-lo viver feliz e todas as outras que vão seguir. Muito obrigado, pessoal. Era essa história de que um jovem, uma vez, anonimamente, mudou minha maneira de pensar, dizendo que não só devo cuidar de mim, mas cuidar de todos aqueles que estão próximos, ou de algum modo eu posso influenciar para o bem. Maravilha. Tato, não tenho palavras para te agradecer. Obrigado, minha irmã. Maravilhosa, esclarecedora, simples e objetiva, que tocou o coração de todas as pessoas que estavam. Então, assim, com certeza, Jesus estava te iluminando, o teu mentor muito próximo aqui, porque tu passou verdade. É isso que a doutrina pede, pessoas que passam através da palavra, dos gestos, a verdade, que é a palavra do Cristo, o exemplo do Cristo. Obrigado, minha irmã. E nesse aprendizado, tu é um menino ainda,
jovem. É um orgulho para nós saber que tem jovens como tu, tão assim, dentro da doutrina, dentro da palavra do Cristo, da mensagem do Cristo. Obrigada, muito Ah, minha obrigada. irmã. Todas as casas, pela tua presença, pelos teus ensinamentos. Eu que agradeço, Marlene, em seu nome e de todas as casas que transmitiram a gente, o carinho, o trabalho que vocês desempenham aí, viu? Pena pela pandemia a gente estar separado, mas se somos a minoria hoje como espíritas, sendo que grandes vultos de outras religiões, já caminhamos junto, Marlene. Quem sabe você não foi uma irmã, minha mãe, ou uma pessoa que cuidou de mim. E eu retribuo esse carinho enorme por você. Com certeza, o ano que vem, a gente vai, até o ano que vem, tu vai poder vir até aqui, ou a gente vai ao Brasil. Se Deus quiser. É enorme te dar um abraço. Minha casa está à disposição de vocês, viu? Fiquem aqui, vai ser uma alegria a gente trabalhar junto. Eu agradeço em nome de todas as casas, em nome de todos os espíritos que te escutaram. Fica Obrigado, com meu irmão. pode que alguém ainda queira te passar. Tá bem. Tá bom, querido? Estarei por aqui. Muito obrigada, muita gratidão por essa palestra de hoje. Obrigado, Mar. Obrigado.